Olá, pessoal, tudo bem? Bom, esse é o nosso segundo bate-papo sobre um tema que interessa bastante aos tomadores de serviço, que é esse, ó, gestão integrada na prestação de serviços. Quando nós falamos de gestão integrada na prestação de serviços, nós estamos dizendo que uma única empresa cuida de todo o ecossistema do seu negócio, da indústria, do edifício corporativo ou do condomínio. Eu voltei aqui alguns slides só para nós relembrarmos algumas questões e algumas dificuldades vividas hoje pelos tomadores. Eles têm muitos problemas sem solução, porque eles têm que ficar fazendo gestão em cima de muitos prestadores diferentes, com atividades diferentes, fazendo microgestão, gerenciamento de atividades que deveriam ser da empresa terceirizada, sem uma solução efetiva para aquela atividade meio que foi terceirizada, né? Esses aqui são alguns dos motivos apresentados, não depender de um fornecedor, alguns dos motivos apresentados pelos tomadores de serviço e os motivos aí que não deixam todas as atividades com um único fornecedor. Então, elencamos uma série de problemas, né, no vídeo anterior, e agora trazemos qual é, sob a nossa ótica, a solução para que você tenha um único fornecedor tratando de todo o ecossistema de terceirização. Então, tem um aspecto que é extremamente importante, que é o processo de homologação e de monitoramento dessa empresa terceirizada. Nós falaremos um pouco sobre isso. Nós temos também aspectos contratuais e os acordos de nível de serviço. E isso também é fundamental para que você chegue aqui, na gestão integrada de todos os serviços, para que você possa, cumprindo essas duas etapas, para que você possa fazer efetivamente gestão de contrato, ter o melhor desempenho, ter efetivamente desta empresa terceirizada o compromisso contratual com o seu resultado, o que a gente chama muitas vezes de dor de dono, engajamento, né? Para que você foque, tomador de serviço, no seu core business, né? No seu negócio e não em outras atividades. Para que você tenha uma gestão inteligente do recurso disponível, uma redução de custo, só que para isso você precisa ter um baixo risco de passivos trabalhistas. Para que isso efetivamente aconteça, né, essa gestão integrada, voltemos aqui para essa primeira etapa, homologação e monitoramento. Muitas vezes o tomador de serviço, ele olha muitos aspectos operacionais, então ele faz visita a clientes do prestador, isso é muito importante. Tecnologias que ele utiliza, estrutura de atendimento, isso aqui muitas vezes passa despercebido pelos tomadores. A formação e experiência da equipe de gestão daquela empresa terceira que você pretende contratar, isso é muito importante. O que nós chamamos aqui de indicador técnico-operacional. Então, o aspecto técnico-operacional, ele é relevante e importante e tem o seu peso dentro do processo de homologação. Existe um outro aspecto que é o legal trabalhista. O aspecto legal trabalhista, você precisa verificar a quantidade de processos trabalhistas e fazer uma divisão pela quantidade de funcionários. Isso você vai chegar a um percentual do estoque de processos dessa empresa. Então, caso ela tenha um estoque de processos muito elevado, é um ponto de atenção, né? Talvez você tenha uma probabilidade maior de ter aí um problema com essa empresa. As empresas terceirizadas, por vezes, têm os processos trabalhistas, mas elas têm também um comportamento de quererem encerrar o assunto dos processos, porque sabem que o volume grande de processos trabalhistas faz com que dessa dívida, vamos dizer assim, trabalhista, né? Óbvio, não foi julgada, cabe a discussão,
mas é um problema para a empresa, é um problema para homologar, né, para participar de concorrências. Então, é importante que você verifique o estoque de processos, que ele seja, crie um indicador, olha, eu quero homologar empresas que têm um estoque de processos abaixo de 10%. Além de verificar o estoque, é você verificar as certidões negativas para verificar se ela efetivamente ela cumpre com os acordos que ela faz na justiça. Se quando executada, se ela efetivamente cumpre com as suas obrigações, seja trabalhista, civil, previdenciária, né? Então é importante que você verifique o aspecto legal trabalhista. Um outro ponto extremamente importante e relevante é o aspecto da regularidade dessa empresa. Significa que, será que ela tem todos os alvarás e autorizações para funcionamento? Isso é extremamente importante. Vou dar aqui um exemplo. Quando você contrata uma empresa de vigilância que é clandestina, a Polícia Federal, ela fiscaliza as empresas de segurança privada e também fiscaliza as empresas que realizam atividades clandestinas, tomando medidas de encerramento dessas empresas. E você, tomador de serviços, pode ficar literalmente na mão se você contratar uma empresa clandestina. Por mais que seja um aspecto inicialmente administrativo hoje da Polícia Federal com relação a essas empresas clandestinas, você, por vezes, vai estar na mão de uma empresa que não é regular e que pode não honrar com seus compromissos, dada a sua clandestinidade, né? É um problemão você ter uma empresa não regular. É importante que você verifique as certificações dessas empresas. Ela tem um certificado de regularidade de segurança, por exemplo, como no estado de São Paulo, é emitido pelo Sindicato das Empresas de Vigilância, né, pelo SESVESP. Então é bem importante que você verifique se ela tem políticas que falam sobre respeito à diversidade, se ela tem processos definidos, né? Então, se ela tem ISO, isso é importante, né? É importante que você verifique os aspectos regulares dessa empresa. E o aspecto que eu julgo mais importante, que tem o maior peso, é o aspecto econômico-financeiro. Uma empresa que tem baixa liquidez é um problema. Caso ela encerre as suas atividades, significa que ela não consegue, se ela tiver menos de 1 de liquidez, ela não consegue honrar com todos os seus compromissos e encerrar as suas atividades. Não significa que você não pode contratar a empresa se ela não tiver um índice de liquidez 1, mas significa que é um ponto de atenção. Alto índice de dependência econômica. Então, imagine você contrata uma empresa de prestação de serviços, onde 40% do faturamento dela está em cima do seu contrato. Isso é um problemão, porque caso haja qualquer problema e você não consiga também ou atrase algum tipo de pagamento, há grande chance dessa empresa não conseguir honrar com os compromissos dela. Há chance também, com um grande índice de dependência econômica, desta empresa encerrar as suas atividades caso você rescinda o contrato com ela. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que na legislação trabalhista, o tomador ele é solidário. Então, quem vai pagar a conta para aqueles funcionários que eram daquela empresa terceirizada é você que contratou uma empresa com uma grande dependência econômica. Então, é importante que você veja o grau, o nível, o índice de dependência econômica dessa empresa. E uma outra coisa muito importante é que você verifique se essa empresa está descoberta com provisões. Então, ela guarda o dinheiro para honrar o pagamento de férias dos trabalhadores, os processos, ela provisiona o dinheiro do 13º salário. Então, eu julgo este indicador econômico-financeiro extremamente importante. E para você
e quer efetivamente ter a gestão integrada, é fundamental que você faça um processo de homologação adequado. Mesmo que você não faça um processo de gestão integrada, faça um processo de homologação adequado, trazendo todos esses indicadores que nós aqui mencionamos, colocando pesos diferentes. Se tiverem alguma dúvida com relação a esse processo de homologação, nós podemos contribuir e ajudar, tá bom? Existem ferramentas aí que podem contribuir bastante. Após o processo de homologação, muitos tomadores esquecem de realizar o monitoramento dessas empresas prestadoras. O que é o monitoramento? O monitoramento é verificar se todos esses indicadores, de tempos em tempos, e mais algumas obrigações que não estão aqui elencadas, mas que podemos ajudar, é verificar se eles estão cumprindo com as suas obrigações a cada 3 meses, a cada 6 meses, verificar se ele não estava em uma situação que permitiu homologá-lo e 6 meses depois dando sinais de que vai deixar um passivo trabalhista para você, que é o prestador, é o tomador do serviço. Então, o processo de homologação e de monitoramento são extremamente importantes para que você contrate uma empresa de prestação de serviço saudável e aí sim lhe permita falar em gestão integrada. Quando você faz esse processo de homologação e monitoramento, você identifica certos riscos, e esses riscos devem compor um contrato. Este contrato, claramente, com os riscos identificados no processo de homologação, vão dar muita segurança para você, tomador de serviço. Dentro desse contrato, é importante que você celebre, para ter uma gestão integrada, os acordos de nível de serviço, ou a SLA, baseado nas métricas de homologação, ou seja, nos riscos que você encontrou aqui. Você vai confeccionar a minuta contratual. É importante que a SLA, para que você escreva a SLA, é importante que você defina exatamente o que você quer que o prestador de serviços entregue. Ou seja, precisa definir indicadores, ter formas efetivamente de mensurar isso e você, tomador, forma de acompanhar alguma ferramenta que você acompanhe isso para saber se ele está dentro do acordo de nível de serviço celebrado. Caso essa SLA seja descumprida, é importante que você estabeleça um ônus no contrato, né? Uma glosa na fatura, uma penalidade. E aqui você tem que ter muito cuidado, porque a gente percebe que muitas vezes o tomador de serviço, ele quer reter a fatura, ele quer aplicar multas que ultrapassam a margem do contrato. E qual é o problema de ultrapassar a margem de contribuição do contrato? O grande problema é que se você glosa a fatura a mais do que a de margem contratual, margem de contribuição, essa empresa, se o risco estiver numa dependência econômica, talvez ele não tenha dinheiro para honrar o pagamento dos salários e benefícios e encargos daqueles colaboradores. Agora, se ele estiver cumprindo com a SLA estabelecida no contrato, é importante que você bonifique ele. Como que você pode bonificar? Muitas vezes a gente pensa que bonificar é dar mais dinheiro para a empresa de prestação de serviços. Não necessariamente. Se não há essa possibilidade, você renovar o contrato com ele automaticamente pelo dobro do período, então um contrato de 12 meses passar a ser 24 meses, sem dúvida nenhuma, isso é um grande ganho para essa empresa de prestação de serviços, tá? Muito cuidado com esse ônus para que você não coloque a empresa em uma situação que ela talvez não tenha dificuldade financeira. Então, muito cuidado na aplicação desse ônus. O que a gente sugere sempre é que seja no máximo na medida da margem de contribuição da empresa,
para que ela possa honrar todos os compromissos de pagamento de salários, encargos e benefícios aos colaboradores, sem nenhum tipo de prejuízo no cumprimento dessas obrigações, tá bom? Então, pessoal, deixo aqui essa frase para que possam refletir, para que nós possamos fazer de uma maneira diferente a contratação de empresas terceirizadas, né? Eu costumo dizer, a terceirização da mão de obra, ela surgiu nos Estados Unidos no período da Segunda Guerra Mundial, em 1940. O exército americano, ele começou a terceirizar os insumos para montagem de munição para as armas, para envio para a guerra. Quem eles contrataram para fornecer esses insumos das munições? Os melhores. Quando a terceirização veio para o Brasil, houve a preocupação também da qualidade, mas diferente dos Estados Unidos, o pessoal se preocupou muito em gerar uma redução de custos com a terceirização de mão de obra. E aí você tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando o custo para o tomador ele é muito reduzido, você coloca em risco a empresa prestadora, porque ela tem uma margem de contribuição muito pequena. Então imagine você, que é um grande tomador de serviço, tem todo um modelo de governança por trás, e uma empresa de prestação de serviço que não tem um modelo de gestão e de governança como você tem, qual é a probabilidade dessa empresa efetivamente encerrar as suas atividades? Se você não fizer um processo de homologação e de monitoramento adequado e um contrato e uma SLA bem ajustada, a probabilidade de você ficar com passivo trabalhista é gigantesco. Então, muito cuidado, né? Quando você contrata simplesmente por preço, porque você está colocando o prestador de serviços com uma margem extremamente reduzida, que caso haja qualquer desvio, seja um desvio contratual, que você o glose, ou um desvio até mesmo operacional, de muitas pessoas faltando nesse contrato, essa margem de contribuição vai embora e talvez ultrapasse, comece a gerar prejuízo, e dependendo da empresa, se você não fez um processo de homologação adequado, essa empresa pode desonrar com seus compromissos e você ficar com passivo trabalhista. Então, muito cuidado nessas contratações simplesmente por preço. Por preço. Faça um processo de homologação e monitoramento adequado. Precisarem de alguma coisa, estamos à disposição. Aqui está meu nome, o meu e-mail. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Um grande abraço e até mais.